Amigos, boa noite. Nós queremos inicialmente agradecer o convite, a oportunidade e dizer que a alegria é nossa de estarmos mais uma vez reunidos para falarmos um pouco a respeito do Evangelho do Cristo. Na realidade, Emmanuel vai nos ensinar, através da psicografia abençoada de Francisco Cândido Xavier, que servir é a honra que nos compete. Então, se estivermos servindo, para todos nós já é uma alegria. Antes que nós entremos no nosso tema diretamente, nós trouxemos, através da nossa psicografia, mais 3 livros novos. Esse primeiro, vamos falar rapidamente de cada um deles, Escravos do Ódio, é um processo de irmãos nossos africanos escravizados em África, obviamente, e trazidos para o sul da Flórida, no período que se começa a escravização nos Estados Unidos. E tem um dos personagem central, ele é uma criança que acaba sendo trazida num dos navios chamados navios negreiros. Esse segundo livro, Memórias do Cárcere, são uma história onde eu, como psicógrafo, nunca tinha, não havia ainda passado pela experiência de psicografar uma pessoa que eu tivesse tido contato, que eu tivesse conhecido. E um dos personagens dessa obra foi uma das pessoas às quais nós tivemos certo contato durante os trabalhos de assistência que nós prestávamos no Carandiru, em nome de uma instituição espírita, durante quase 12 anos. E é interessante porque conta a história sendo vista sempre dos 2 planos, né? O que ocorre num processo dessa natureza e o que ocorre com as criaturas que estão no plano espiritual. E, finalmente, o político, que o próprio nome já diz, traz um personagem que está muito mais voltado para a politicália do que para a política em si. E, dentro desse processo, mostra-nos um indivíduo interessado no poder apenas e nas negociações para benefício de cunho pessoal, envolvido largamente com o plano espiritual, efetivamente no mesmo nível que ele agia, etc., com o plano espiritual das trevas, para que o auxiliasse nas suas negociatas, etc. Muito bem. A Lívia nos deu autorização dizendo que hoje nós temos uma promoção especialíssima, porque são 3 livros. Cada livro e o custo e toda a renda é voltada para o centro. Então, é uma maneira de nós participarmos nas atividades do centro, comprando os produtos ali na cantina ou levando um livro, ou até mesmo 3. Hoje você paga por um 10 e pelos 3, 30. Olha que maravilha. Então você já sai. É uma promoção. Na verdade, se nós tivéssemos combinado, né, diz que como se pudesse haver coincidência, né, no universo. Aliás, coincidência, sorte ou acaso são pseudônimos que a divindade usa quando não quer se identificar. Quando Deus não quer se identificar, então se utiliza o acaso, coincidência, sorte, azar e coisas do gênero. Na realidade, se tivéssemos combinado, né, com a Lívia sobre aquilo que ela, inclusive, abriu ao acaso, faz parte o que ela falou e o que ela leu do livrinho de preparação, faz parte da nossa palestra. Todos nós sabemos que somos criaturas as quais nós somos emissores de energias. Aliás, é André Luiz que, na década de 50 para 60, vai nos dizer no livro Sexo e Destino, de que a ciência, mais particularmente a física, provaria que nós somos energia, coagulada, que é uma realidade. O nosso organismo físico é matéria, né, que nós chamamos de matéria, mas é energia coagulada. Ora, é interessante notar que todos nós somos emissores o tempo todo, até porque quando nós saímos do processo do estágio no reino animal, aonde estávamos como princípio inteligente ou princípio espiritual,
e começamos a estagiar no reino hominal, aí sim como espíritos, já individualizados, como sabemos, no reino animal. E individualizados, obviamente, que somos. Mas quando adentramos para o reino hominal, que não é com esta característica, sim com característica do projeto do ser, que data mais ou menos de 7 milhões de anos atrás, nós começamos, a partir daí, a termos a capacidade do raciocínio contínuo. Logo, nós não paramos de pensar. E para se conseguir ficar algo, como dar um branco na mente completa, porque quando a gente diz assim, geralmente quando está namorando ela, diz assim, no que você está pensando? E ela diz, em nada. Ela está pensando, sim, em nada, mas está pensando. Para se conseguir ficar de 3 a 4 segundos num branco completo, não esse não pensar em nada, tem que se treinar mais ou menos, em média, 10 anos, todos os dias, para se ter um branco total ou um processo de concentração completa, mais ou menos de 3 a 4 segundos. Ou seja, nós não paramos de pensar. Ora, se nós somos energia, o nosso pensamento, tudo que existe, está à nossa volta, no universo, são energias. Então, toda vez que nós pensamos, nós montamos situações ao nosso redor. Claro que os pensamentos fugazes, né, rápidos, não necessariamente vão criar formas de pensamento. Mas quando os nossos interesses, sejam eles conscientes ou não, nós vamos montando quadros ao nosso redor, vamos montando formas de pensamento, vamos dando forma para essas energias que nos circundam, que entram em contato com outras mentes, fortalecendo e sendo fortalecida, a ponto de médiuns que não estudam, que não são preparados, ou seja, que não têm o interesse do estudo e da prática, ou seja, não educam a mediunidade, porque a mediunidade precisa ser educada, podem até chegar a ver forma pensamento através da sua clarividência e dizer que é um espírito. Até porque, dependendo da forma pensamento, ela tem movimento como se tivesse vida. Porque tem de fato. Claro que não uma vida com alma, etc. Mas se eu sou aficionado numa criatura, eu posso plasmá-la ao meu redor, e esta criatura, à medida que eu mantenha energeticamente esta forma, ela se movimenta. Um clarividente despreparado poderá achar que está vendo um espírito, quando, na verdade, é uma forma de pensamento com movimentação. Isso é de uma riqueza incalculável, sim ou não? Só que nós não somos só isso. Nós somos muito mais do que isso. A nossa condição de sermos, literalmente, energia coagulada ou luz condensada, como a gente preferir, na realidade é muito mais do que isso. Todos nós, e aí é o ponto, que nós vamos pegar, esta é a divisão que André Luiz usa para ser bastante objetivo, mas se nós formos buscar informações em doutrinas orientais, nós vamos encontrar até mais informações a respeito disso, que subdivide-se muito mais a organização daquilo que somos. Mas para nós isso já é o suficiente. Onde nós não somos, não é, só corpo, perispírito e espírito. Nós somos espírito, claro que não separado, né? Tudo isso se interrelaciona. Corpo mental, corpo espiritual, duplo etérico e corpo físico. O duplo etérico na condição de estar exatamente vitalizando a organização fisiológica, caso contrário, o corpo não teria vida. O que nos interessa aqui é exatamente darmos uma pequena olhada, claro que todos os aspectos nos interessariam, mas vamos dar uma pequena olhada no corpo espiritual, ou corpo astral, ou perispírito. Aliás, existem 48 denominações ao redor do mundo para esta organização, a qual nós nos apresentamos, mesmo estando encarnados, num processo conhecido vulgarmente como desdobramento, ou no período do sono, onde nós desdobramos naturalmente e nos apresentamos para criaturas encarnadas ou desencarnadas, e criaturas também se apresentam para nós, que é o revestimento onde, uma vez desencarnado, nós nos manifestamos com ele, mas não precisamos estar desencarnados para essa manifestação acontecer.
Então, na verdade, apesar da importância de todos, vamos dar uma olhadinha nele. Ele tem uma relação, então, direta com o corpo físico. Significa dizer o seguinte, o corpo tem exatamente o que ele tem, porque ele é forma básica, significando que tanto aqui quanto aqui, claro, como forma, ele tem 7 octilhões de átomos e possui aproximadamente 10 trilhões de células. São 27 zeros à direita. Se você quiser, pode começar a contar. Aí, isto somos nós, o reflexo do corpo, que é o que tem no perispírito. Fora tudo aquilo que a gente disse a princípio. Quando nós iniciamos os estudos com a doutrina, a ciência só apresentava para todos nós a molécula. Né? Era onde até a ciência tinha chegado. Só que vamos ficar mais ou menos com esse aspecto da molécula, mas poderia ser até o átomo. Cada molécula, ou cada átomo, para ser mais claro, do perispírito, possui o seu magnetismo específico. Nós somos uma verdadeira lâmpada ambulante, mas com cada átomo emitindo exatamente, especificadamente, as condições as quais nós somos. Não é fantástico? Todo o nosso histórico é refletido em cada átomo, cada molécula, como preferirem, e vibra. Tudo isso vibra. Tudo isso é energia que se emite. E veja que nós não estamos, né? Então, se não temos consciência disso, não importa. Somos verdadeiras usinas geradoras, não é verdade? Se nós temos consciência disso, muito melhor. Mas em não tendo, e infelizmente, é grande o número das criaturas que sequer sabem que estão reencarnadas. Porque desencarnam e também não sabem que desencarnaram. E reencarnam e também não sabem que reencarnaram. Né? Passam pela vida. Às vezes eu até me pergunto, quem é que será que está morto? Né? Porque se os espíritos vão comunicar a Kardec, no Livro dos Espíritos, que estar reencarnado para o espírito, a condição daquilo que o organismo faz em reduzir a capacidade do espírito é tamanho que a sensação é como se nós estivéssemos enterrados dentro de um pântano. Imaginemos se nós estivéssemos todos desencarnados no plano espiritual, com uma sensibilidade incrível, e alguém dissesse assim, você vai ter que reencarnar. Não é verdade? Quem é que será que está morto? Não é fato? Achamos que são eles. Mas estar reencarnado e ter uma condição aliás, não ter condição de se expressar totalmente, quem é que será que está morto? Mas continuemos. Olha que maravilha. Então, se não temos consciência, estamos emitindo. E isso vai nos definir sobre todos os aspectos, é a aproximação de outras pessoas, aonde vai funcionar o quê? O magnetismo puro, semelhante, atraindo semelhante. Para a gente deixar bem claro, isto acontece nesses processos, sim ou não? É impressionante. E ele evidentemente, há mais de 100 anos, a gente já sabe que é um processo de natureza química. A gente se apaixona por aqui e não por aqui. E em cada um é diferente e, graças a Deus, não existe idade, tempo, momento, etc., para a criatura se apaixonar. Ela pode se apaixonar num simples olhar, num toque de mão, numa palavra, etc. Claro que não é a questão doentia, enfermiça, porque a paixão por si só ela é positiva. Se ela não existisse, a nossa raça já teria desaparecido. Ela faz o quê? A aproximação das criaturas. E ela tem uma durabilidade, se é que nós podemos utilizar essa terminologia, de aproximadamente 36 a 40 meses. Depois de 36 a 40 meses, aquele fogo todo dá uma apagada, porque senão a gente morre de tanta adrenalina que a gente joga na corrente sanguínea, não é verdade? Porque a gente não come mais, não vê, né? Só respira com o outro, aquelas histórias, eu não vivo mais sem você. Até vive, você sabe que vive, mas em todo caso, né?
né? Fica essa situação toda, que é maravilhosa, porque é linda, não é? Faz bem para a criatura, uma criatura apaixonada equilibradamente, é uma criatura que, não é? Literalmente está vendo o passarinho verde o tempo todo. Né? É fantástico, isso é ótimo, e isso nos mostra exatamente o processo de atração. Nós vemos essas energias funcionando, não é verdade? Há uma troca. Tanto é que um casal que tenha uma convivência muito duradoura, muito longa, às vezes, não é uma regra, mas às vezes você tem ali uma lâmpada dividida. Queima uma, a outra vai embora logo depois. Diz, mas morreu de depressão, saudades, etc. Claro que existem influências, sim, mas nós temos que considerar também esta questão da manutenção energética. Não é? Nós nos sentimos bem do lado da pessoa, a pessoa de fato nos alimenta e nós alimentamos a pessoa. Não só nesse período, quando nós amamos, não é? Nós somos alimentados e alimentamos. E isso é simplesmente fantástico. E somos essas pilhas ambulantes que fazemos esse processo de troca, não é verdade? Mudamos até a entonação de voz. Né? É incrível. O nosso oi não é um oi, é uma melodia. Vocês já perceberam? Quando a gente fala oi apaixonado, oi. Não é? É fantástico, não é verdade? Quando a gente anda junto com ela ou com ele, olhe de perfil, os dois andam juntos, inclusive, não é? no mesmo ritmo. Tudo é fantástico. A troca do olhar, etc. Mas isso tem a energia junto. Há um processo de alimentação, literal. Isso é fantástico. E o que acaba acontecendo? Se isso é uma realidade que nós colocamos entre dois, isto é uma realidade que nós ampliamos, emitindo, inconscientemente ou não, mas emitindo aquilo que somos nós. Não é aquilo que só, aquela beleza que a gente quer, aquilo que nós somos, herdeiros de nós mesmos, todas as experiências gravadas aqui. Estamos emitindo o tempo todo e, logicamente, atraímos e somos atraídos magneticamente para situações e pessoas onde a lei de ação e reação funciona de maneira automática. Por isso que a gente vê coisas desta natureza aqui. Porque é que o indivíduo estava lá e eu não. Ou porque eu estava lá e o meu vizinho não. Não é verdade? Porque há uma relação de natureza magnética aonde a lei de ação e reação funciona de forma automática e nós somos atraídos e atraímos para situações, pessoas, agrupamentos e circunstâncias. Então você já imagina que não reencarnou naquela família abençoada que nós estamos por acaso. Não é verdade? Nem eles reencarnaram na nossa depois por acaso. São processos de atração, inclusive nessas situações onde nós formamos literais grupos familiares, energeticamente falando. Claro que Jesus e o plano espiritual, né, eles não vão, né, a espiritualidade de uma maneira geral, superior, não vai arquitetar reunião, ação, que reúna no mesmo lugar culpados, né, pessoas complicadas no ontem, para se tornarem vítimas de iguais sofrimentos causadores a terceiros. Na verdade, a espiritualidade, seja de que natureza for, porque seja de que apelo tiver, não é? No Oriente, no Ocidente, etc., o que ela faz? Ela procura amparar com amor aqueles que trazem em sua estrutura energética, em seus tecidos perispirituais, na tessitura mais sutil do perispírito, que emite essas energias e é atraído, o magnetismo que ligará automaticamente a um determinado fato. Sim, eles sabem. Espíritos superiores sabem. Da mesma forma que para Deus não poderia haver surpresa, não é verdade? Para Deus não tem surpresa. Ele sabe toda a nossa estrutura evolutiva, toda a nossa evolução, a divindade sabe. E é por isso que nós somos atendidos o tempo todo, sem por vezes percebermos que estamos sendo atendidos. Essa é uma realidade.
Fazemos uma comparação sempre muito simples e utilizamos ela com regularidade. A vida é uma estrada, eu sou o motorista. Eu imprimo a velocidade que eu quiser, correndo o risco de receber vários tickets ou mesmo ir parar na corte e nem chegar no local onde é o meu destino. Mas eu posso imprimir a velocidade que eu quiser. E o que Deus aí para nós, o que é? A placa de aviso, que nos dá exatamente a informação da velocidade que eu devo, não é, trafegar naquele local por onde eu esteja passando. Eu posso ignorar a placa? Posso. A placa, inclusive, também não vai sair da lateral da estrada para impedir que eu continue na velocidade que eu estou imprimindo. Às vezes eu até posso visitá-la com o carro e tudo, não é? Mas ela não vai ficar na minha frente, ela não vai impedir o meu livre-arbítrio. Então, por isso que situações de natureza semelhante a esta, por exemplo, que o indivíduo estacionou no rio Hudson, como muita gente, né, nós sabemos que é relativamente recente. Aliás, o verdadeiro herói desta façanha foi o Chesley, conhecido pelo apelido de Sully, do sobrenome dele, que é Sullenberger, que era um voo da US Airways, que ia de New York para Charlotte, na North Carolina, e aconteceu em janeiro de 2009, onde ele pousou e foi um verdadeiro herói, e foi inclusive feito recentemente uma película com o Tom Hanks mostrando toda a história, inclusive o depois. A pergunta é, por que a gente não estava lá? Aí você diz, porque eu não tinha que ir para Charlotte. Ora. Evidente que poderia não ter que ir para Charlotte, mas existem tantos voos, né, que acontecem essas situações. Por que a gente não estava lá? Ora, ou porque estava, não é? Porque campos energéticos, lembra-se? Nós somos as verdadeiras pilhas. Né? Campos energéticos vão atraindo outros semelhantes, como dissemos, estamos apenas reforçando pelo automatismo da lei de ação e reação. Significa dizer o seguinte, na reencarnação, nós somos atraídos por uma força magnética ou sintonia vibratória, consequente dos erros, entenda aí questões de ignorância, desconhecimento do direito do outro, desconhecimento de preservação pessoal, etc., entre tantos equívocos que nós cometemos, não com o outro, mas conosco mesmo. Não é verdade? A Lívia falou de alguns deles, né? Por exemplo, os exageros à mesa é um equívoco que nos trará enfermidades aonde eu ignorar, não é, aquilo que é o básico da vida, não é, que é interessante que isso vem até dos romanos, né? Os romanos diziam que o homem cavava a sua sepultura pela boca. No entanto, nos festins deles, eles comiam exageradamente, aí enfiavam o dedo na garganta, regurgitavam tudo para voltar a comer tudo de novo. Mas, no entanto, tinham esse ditado, veja que contrassenso. O fato de se ter a informação não necessariamente significa que nós a utilizemos, não é verdade? Querem ver? 2 mandamentos que Jesus disse que sintetizaria, aliás, sintetiza todas as leis de caráter moral e os profetas. Ama a Deus sobre todas as coisas, isso tem mais de 2000 anos. E um segundo igual a este, ama o próximo como a si mesmo. Olha que maravilha, a gente sabe. Não faz isso, não? Não. Faço sim. Só que a gente não aplica. Aplica? Dá umas aplicadinhas, né? Vai de leve, dá uma amadinha, uma odiadinha, uma amadinha, uma odiadinha. Graças a Deus, diz Emmanuel através de Chico, né? Nós somos constantes na nossa inconstância. Que bom, né? Porque se nós fôssemos constantes no ódio, nós desencarnamos. Aliás, nem precisa, né? A gente desencarna sim, fica enfermo sim. Aliás, nós atendemos já muitas pessoas, muitas pacientes, já pacientes, sejam A ou O, que trazem verdadeiros dramas de enfermidade ligados à existência atual, sem relação nenhuma com a existência anterior, apenas por serem criaturas magoadas. Ok? Não é nem aquela mágoa de levar para o túmulo. A gente diz assim, essa eu vou levar para o túmulo. Não vai.
Vai passar do túmulo, miserável. Vai ficar dando um trabalho lá enorme, vai reencarnar dando uma mão de obra miserável desde cedo, porque, né, imagina aquilo tudo fermentando dentro, emitindo, não é verdade? E é interessante que emite para onde primeiro? Para o corpo físico. É que nem você malhar na academia. Você coloca uma vestimenta adequada e a vestimenta adequada faz o quê? Ela absorve o suor, não é assim? Quando você estiver malhando, lembre-se de Jesus. Não é dizer assim, isto que acontece comigo acontece energeticamente com o meu corpo. O que eu penso, o que eu gosto, o que me define está sendo exudado. O corpo está servindo de vestimenta, como a malha que nós utilizamos no momento que estamos fazendo as nossas atividades. É exatamente do mesmo jeito. E se a gente se empanturra com comidas altamente condimentadas, pesadas, etc., o pessoal na academia fica até mais longe. De repente você vê o cara com bom ar, né, na nossa direção. Por quê? Porque fica, né? Sabe como é que é, né? É óbvio, porque sai pelo suor, não é verdade? O indivíduo que utilize do tabaco com regularidade, sai pelo suor, do álcool com regularidade. Nós percebemos isso, não é? Então é simples assim. Por que, em relação a perispírito e corpo físico seria diferente? A própria realidade nos mostra. Para que nós façamos o quê? Nos condenemos? Não, para que nós prestemos atenção em nós mesmos. Isso que é a beleza. Continua Emmanuel dizendo o seguinte, no livro Consolador, que tem aí para a gente estudar. Não se trata de doloroso acaso as circunstâncias que reúnem as criaturas mais díspares, mais diferentes no mesmo acidente. Nós até acho que já trouxemos esses casos aqui, não? Numa certa oportunidade. Alguns já disseram que sim, mas como tem muita gente aqui que pode ser que não tenha visto, foram dois casos com amigos nossos. O primeiro foi aquele de Congonhas para o Rio de Janeiro, aonde um amigo nosso, assim, extremamente pontual, colocou lá no seu celular o horário para despertar, o voo ainda era da época de bilhete de papel e com um assento marcado e coisa do gênero. Aí ele não sabe o que aconteceu, que o celular tocou lá no horário programado, ele foi com a mão, bateu no celular, o celular desligou, ele dormiu novamente, acordou num sobressalto, saiu correndo para o aeroporto, chegou lá, o voo tinha acabado de fechar. E ele começou a arrumar uma confusão com a atendente que ele queria embarcar, porque tinha acabado de fechar, dava para ela fazer o check-in dele e ele embarcar. E começa a confusão. Só faltou a atendente dizer para ele assim, você não vai desencarnar hoje, porque eu não vou deixar. Ele saiu de lá com uma tromba deste tamanho. Esse outro foi diferente. Foi o Porto Alegre, São Paulo. Um amigo nosso, também da mesma companhia, foi fazer uma reunião em Porto Alegre e terminou muito antes do que ele esperava. Ele nem almoçou, porque a reunião se estendeu e ele falou, quer saber, eu vou me embora para o aeroporto. E chegou, a atendente disse, tem lugar nesse voo, o senhor quer ir? Ele disse, eu vou chegar mais cedo em São Paulo, literalmente, na outra dimensão, mas literalmente chegaria mais cedo. Aí ela começou a fazer o check-in, ele falou assim, eu não sei o que aconteceu comigo. Me bateu uma fome tão avassaladora, tão absurda, que parecia que eu estava em jejum há uns 5, 6 dias, porque tem agora uma dieta que o cara fica 5, 6 dias sem comer, tomando água e água de coco. Depois de 5, 6 dias come. Pode comer à vontade e morre logo em seguida. Aí é uma bela dieta, você vai ficar magrinho, vai ficar ótimo. Vai sobrar só o esqueleto. É funcional essa dieta. Aí o fato, a gente perde, o amigo, mas não perde a piada. Mas o fato é que ele falou assim, era impressionante a fome que eu sentia. Aí eu disse para ela,
Eu não vou mais nesse voo. Eu disse, não, mas eu já estou com o check-in pronto. Não vou mais. Eu não vou comer comidinha de avião, não, lanchinho de avião. Eu vou procurar um restaurante e vou comer decentemente. Significa dizer o seguinte: se nós não temos que passar pela prova, nós não iremos passar. Se tivermos que passar pela prova, volta lá. Está no corpo astral, espiritual, perispírito, trilhões de núcleos energéticos, como vimos lá no primeiro slide praticamente, que armazenam os detalhes do modus vivendi das mais distantes reencarnações somadas a essa. E isso faz o quê? Cada núcleo emitindo uma frequência de onda gera uma vibrante psicosfera que determina fragilidade, tendência, vocação e valor. Ainda pela lei de ação e reação, tem-se grandes probabilidades de nós sermos atraídos, como dissemos, a determinados eventos. Ou seja, era a peça que faltava. Quando a gente diz assim, você por aqui, fulano. É, exatamente, é a peça que faltava. Por isso que Jesus é claro, e nós podemos utilizar por analogia, por comparação. Onde tiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Mas a beleza da existência, a beleza da bênção divina na criatura, não na existência de natureza física, mas na vida, é que nada é estanque, nada é feito, não existe determinismo nas condições da nossa evolução. Existe, sim, um certo determinismo para as coisas que não são óbvias, né? Significando o quê? Nós vamos reencarnar. Ponto. Ah, mas eu não aceito reencarnação, não é condição de aceitação. Eu não acredito, não é condição de crença. Ah, minha religião não permite, não é condição de religião. Reencarnação é metodologia evolutiva, vai reencarnar e acabou. E pode ficar discutindo o tempo que quiser. Chega uma hora que vai e ponto. É que nem desencarnar. Mas eu não quero mais, vai. Ah, mas bota tubo aí, mas vai desencarnar com tubo e tudo. Uma hora vai. Ponto. Não é verdade? Enquanto esta necessidade evolutiva, esse processo educacional, essa metodologia de educação for necessária para o espírito, ela vai acontecer e acabou. Só que não há imposições. É uma situação que, à medida que nós nos conscientizamos, nós vamos aceitando como verdadeiras bênçãos divinas. Não é? Claro que ninguém precisa querer desencarnar, não é verdade? A gente sabe lá que tem aquelas estruturas daquelas cidades maravilhosas que brilham, né? O pessoal constrói aquilo mentalmente. Mas vai que o GPS nosso pifa no meio do caminho e a gente vai para o conhecido umbralzão, né? Aquele negócio, né? Fica vendo a cidade iluminada de longe só. Né? Então é melhor a gente... Vamos tocando por aqui, porque aqui a gente já administra, porque já conhece como funciona. Né? Lá, às vezes, a gente pode ter uma surpresinha ou outra, mas é uma realidade. Mas esta dinâmica de mudança, ela existe. Quem disse isso? Por incrível que possa parecer, Pedro, o apóstolo, a gente encontra lá em Pedro, no capítulo 4, versículo 8, ou parágrafo 8, o amor cobre uma multidão de pecados. Significa que a alteração de nível mental vai exercer o que em nós? Uma alteração energética como um todo. E muita coisa que a gente tinha que passar pelo processo automático da lei de ação e reação, a gente faz o quê? Não é dar um bypass. Nós fazemos o quê? Nós fazemos um processo compensatório. Mudamos a capacitação energética ou alteramos significativamente a ponto de não termos que passar pela situação no nível que deveríamos estar ou na profundidade que deveria. A gente trouxe até, isso está num livro nosso que é a respeito de algumas experiências que tivemos com Chico Xavier, a história deste objeto, que você deve se lembrar. Se você se lembra, não diga nada, porque isso aqui é um identificador de idade. Dentro desta coisa, aonde na minha infância eu brincava de ônibus segurando aquela roda ali do lado, e eu botava um espelhinho, porque o meu primo ficava atrás, manobrando pelo espelho. Vem, vem, eu no espelhinho que eu colocava ali do lado.
Sai de dentro desta coisa um alien, que é isto aqui. Né? Esta coisa que era uma máquina de costura. E a história começa com o Chico Xavier, que era uma criatura semelhante a nós. Assim, matéria de crescimento, etc. Claro, a gente tinha um espírito ali que não tem nem ideia do que seja, mas, enfim, algumas situações semelhantes à nossa. Ele tinha um cachorro, e o cachorro dele era um exímio vira-laté, que é um francês, né? Aí sofisticado. E o dito cujo do cachorro se chamava Dom Pedrito. E o Dom Pedrito era um cachorro doente. Então o Chico chegava de madrugada do centro e tinha que dar comida para o Dom Pedrito, porque o Dom Pedrito só comia na mão dele. Então, além de tudo aquilo, levantar lá às 5h30 da manhã, 5 ou 5h30 da manhã para ir trabalhar, ir para o centro, voltar de madrugada, tinha que dar primeiro para o cachorro comida, porque o cachorro só comia na mão dele. A vizinha pobrezinha, vendo aquela cena se repetir, às vezes ela acordava de madrugada para buscar uma água na cozinha e via pela janela o Chico lá dando comida para o Dom Pedrito. Ela se condoeu tanto, que ela resolveu ajudar. E um dia ela colocou veneno num bife e deu para o cachorro. Resolveu o problema. Chico chegou, o cachorro estava morto. Ele ficou muito triste, não? Como? Porque a gente sabe, quem tem pet, etc., cria uma relação de amor com o animalzinho, né? E de respeito pela vida. Ele ficou muito triste, muito abatido, cidadezinha pequena, ficou sabendo assim que a vizinha tinha auxiliado ele com o cachorro. E a coisa tomou uma dimensão interior nele, de proporção maior do que esperado, até que o Emmanuel, o mentor dele, interveio e disse: olha, Chico, não dá para continuar do jeito que a coisa está, porque você vem causando, você está obliterando, ou seja, você está criando problemas para a questão da psicografia com o teu padrão mental, porque psicografia é algo muito sutil, mediunidade é algo muito sutil. Quem espera da passividade para o espírito e que o espírito tome conta, etc., está subjugado, viu, meu amor? Né? Vá correndo fazer tratamento espiritual, se não precisar de psiquiátrico junto, às vezes os dois. Então, na realidade, ele disse, o Emmanuel disse: você tem que fazer alguma coisa para resolver essa situação. E ele disse: e o que eu vou fazer? Ele disse assim: você precisa ter um processo de relacionar-se com essa senhora aí de uma maneira diferente. Eu disse: mas ele matou meu cachorro. Mas ele disse: sim, matou o seu cachorro, mas ela não tinha essa intenção. Né? E ele disse: e o que o senhor sugere? Disse que você procure saber o que mais ela gostaria de ganhar de presente. E o sonho de consumo da mulher era uma máquina de costura, que custava uma fortuna. Vinha no engradado, eu me recordo quando mamãe ganhou a dela. Primeiro a emoção toda no ambiente, a família inteira, para tirar aquela coisa de dentro de uma caixa de madeira que tinha cintas de metal. Aí tirava aquela coisa, aí embalagens de papelão para ir, né? Era um verdadeiro alien mudando de cascas assim o tempo todo, até que surgia aquele trambolho gigantesco, que era de madeira, custava uma fortuna. Aí o Chico disse assim: ela matou meu cachorro, vou ter que dar uma máquina de costura. Ele disse: sim, você vai ter que dar. Pode ir lá na loja. Ele foi na loja ver o preço, era 1,5 salário dele. Ele viu aquilo, se espantou, estava saindo, o Emmanuel apareceu e disse: onde é que você pensa que você vai? Ele disse: eu estou indo embora, senão você volta lá e vocês têm um negócio aí no planeta que faz prestação, fala com o cara lá e se vira, meu nego. Aí ele voltou, dividiu em 60 meses para pagar a dita cuja da máquina. E na hora aí ele combinou, tal, fechou a compra e disse: o senhor entrega? O Emmanuel apareceu e disse assim: o senhor entrega não, você vai entregar. Ele disse: o senhor está vendo? Ele matou o meu cachorro. Eu estou me endividando em 60 meses e ainda vou ter que entregar a máquina. Ele disse: é você que vai entregar. Vai junto com o caminhão para entregar. Bom, mentor não é gente que fica passando a mão. Mentor é educador. Mentor é educador. Mentor é que nem pais responsáveis. São
educadores. A mãe e o pai responsáveis são educadores. Diga sim para tudo para o seu filho, como diz, inclusive, a polícia americana. E você terá um marginal na tua mão. Porque o dia que ele tiver o não, e ele terá o não da vida, é normal, todos nós temos, ele vai tentar obter o sim, seja de uma maneira ou de outra. E se não conseguir, vai fugir do não, através do uso de drogas e coisas do gênero. Simples assim. E, na realidade, ele foi levar, e quando ele bateu palma, a Dona Maria lá saiu no portão, ele disse, Dona Maria, eu trouxe para a senhora este presente. Ele disse que a mulher o abraçou tão fortemente e transmitia uma energia de tamanha alegria, de tamanha felicidade, que ele viu mediunicamente uma espécie de uma casca que o envolvia se quebrar e cair aos pedaços que ele havia formado com o fato da mágoa em relação à questão dela ter matado o cachorro. Nós estamos falando de Chico. Por isso, a necessidade de utilizarmos da nossa inteligência, porque o Senhor nos atende exatamente dentro daquilo que o Pedro falou. Quando nós procuramos conscientemente fazer algo, e aqui, nós vimos aqui no PowerPoint, antes da nossa palestra, uma série de convites para que nós trabalhemos no centro, para que nós auxiliemos no centro, para que nós, se temos os dons, né, culinários, façamos alguma coisa para o centro. Se você não gosta de ler, você pode comprar o livro e levar de presente, né, ou dar para uma pessoa que, por vezes, esteja vivendo um drama, porque são livros que sempre trazem muita informação e consolo. Ou seja, temos como quebrar essa estrutura, por vezes, viciante do fato de queremos ter razão em tudo, né, e coisas do gênero. Simplesmente. E também uma outra coisa, lembrar de uma situação muito importante. Essa situação que, por vezes, nós possamos estar envolvidos, ou um familiar nosso, ou pessoas conhecidas, ao mesmo tempo que a criatura possa estar passando por um processo de refazimento espiritual, ou até mesmo, não necessariamente, ele tendo que fazer um processo expiatório de situações do passado. Muitas vezes nós pedimos provas coletivas, para que nós utilizemos esse processo como verdadeiras alavancas evolutivas. Nós não estamos aqui no planeta como colônia de férias. Isso é um planeta onde os espíritos que se reúnem, todos nós, graças a Deus, estamos numa condição de natureza semelhante, como espíritos em expiação e provas. Ora, se temos provas, é lógico que a prova vai fazer com que o indivíduo seja alavancado. Isto acontece também nesses casos que esses nossos irmãos e irmãs são, por vezes, envolvidos coletivamente. De que maneira? Nada é perdido, e ao mesmo tempo que essas criaturas podem estar se quitando com o pretérito, ou procuram nas provas mais difíceis grandes avanços, despertam ondas de quê? De exercício de solidariedade naqueles que continuam na caminhada terrena, porque as pessoas se comovem, se tocam, trabalham o sentimento dessas criaturas ao mesmo tempo. Ou seja, é um momento de exercício para todos, para os envolvidos e para aqueles que, por vezes, têm a simples informação. Quando há uns 2, 3 séculos atrás, em sabendo de situações, nem precisa ser tanto, não é? Nem precisa ser tanto. Quando grandes conflitos aconteceram na história do planeta, quando é que nós demos de fato, né? As criaturas estavam de fato interessadas naquilo que acontecia, que não envolvia a sua nação e por vezes não envolvia apenas a sua família. Mudou-se, nós estamos mais sensíveis, nós somos espíritos que estamos mais sensibilizados. Isso não significa que não temos uma série ainda de desafios individuais e coletivos pela frente. Temos muita coisa a ser trabalhada, mas uma realidade é patente. Estamos, sim, melhores. E, na realidade, se nós somos os emissores de energia, como a gente sabe, o importante é que a gente emita o quê? Energias de amor, energias de consolo, energias de bem-estar para o semelhante. E quando nós fazemos isso, o Senhor nos atende indubitavelmente.
Ele nos atende sempre, a cada momento. Mas quando nós estamos ligados nesse processo energético de levar o bem para o semelhante, não apenas visando a nós mesmos, o Senhor nos atende. Voltando àquela passagem do Chico. Numa das noites, passado aí alguns meses, Chico voltava do centro para a sua casa, sempre fazia o percurso a pé, até porque morava muito próximo, e sai de uma toceirinha, sai um filhotinho de um cachorrinho, né? Porque no interior ainda é muito simples, muito fácil nós encontrarmos muitas cadelas que acabam dando cria no meio do mato. Sai de uma toceirinha um filhotinho e começa a segui-lo. Emmanuel aparece para ele e diz assim: veja, Chico, como Deus é bom. Pode pegar esse filhotinho, que esse aí é o Dom Pedrito reencarnado. Quando nós estendemos o amor nos atende sempre em nossas necessidades. Pensemos nisso. Muita paz a todos.